Bom, esta é a sexta classe, né, dessa sessão, dessa primeira parte das nossas classes sobre a história da teologia, e hoje vamos falar sobre a renovação do tomismo e dos estudos medievais, né? Então, eu vou começar com um breve histórico, né, para situar a questão até Leão XIII, e depois vamos falar a partir de Leão XIII, que é o mais importante dessa renovação, né, que é no final do século XIX, que vai marcar todo o século XX até agora o século XXI. Eu preparei aqui uns slides, porque nessa apresentação você tem muitos nomes, né, e eu acho que talvez poderia facilitar um pouco. Depois, só no início. Então, em primeiro lugar, a renovação do tomismo, quer dizer, em primeiro lugar, São Tomás de Aquino. Nossa, São Tomás de Aquino, quando ele nasceu em 1925, 1225, né, ele morreu em 1274, e em vida ele já era um grande mestre, né? Ele era um professor famoso, se tornou um professor famoso. A sua ordem dominicana o convidava para fazer muitas coisas, né? Para começar, digamos, os centros de estudos dominicanos, em vários lugares do mundo, principalmente ali Roma, né? Paris, onde ele foi, Colônia, né? Na Alemanha. E depois também foi famoso, o próprio Papa o convidou para ser seu teólogo, foi nesse momento em que ele escreveu o ofício do Corpus Christi, etc., né? Mas, na verdade, logo depois que morre São Tomás de Aquino, quer dizer, era uma época em que havia muitos grandes mestres, né, da escolástica, e ele não foi usado do modo universal, né, no sentido porque havia as escolas, havia a escola franciscana, que tinha, por exemplo, um grande mestre, São Boaventura, as universidades, havia também os mestres seculares, né, os sacerdotes seculares, que vinham com uma certa inveja, talvez, ou um receio as próprias ordens religiosas, os professores religiosos, então ele não foi, né, era incontestável a sua qualidade, mas depois havia uma certa desconfiança até, a gente sabe que 12 teses de São Tomás foi condenado em 1277, ou seja, 3 anos depois da sua morte. Mas depois da sua canonização, em 1323, ele já foi usado de um modo já mais universal. Mas a gente pode dizer que só foi universalizado o método de São Tomás, o método escolástico, lá pelo século XVII, né? Final do século XVI, 1500, até o século XVII, XVIII, que é a época, digamos, do desenvolvimento das universidades, né? A universidade tinha sido já criada, né, na época São Tomás, na Idade Média, mas, né, a hora que se desenvolve as universidades, assim, o maior número de universidades, a imprensa, as edições, então, quer dizer, realmente, especialmente a Suma Teológica, né, escrita por São Tomás de Aquino, marcou, digamos assim, toda a teologia, né? Até os dias de hoje, a gente vai ver, e hoje não é diferente também, né? Só que é diferente a forma, né? Como a gente vai ver. Só que acontece que, justamente a partir, podemos dizer, já do século XVII, mas, né, com Descartes, com Lutero, a gente vai ver, depois do século XVIII e XIX, houve uma progressiva separação entre fé e razão, né? Então, chegou o momento, né, podemos, assim, no século XIX, em que a própria teologia entrou um pouco acabou sendo influenciada por essa separação. E a própria teologia, você chegava nessa disjuntiva, quer dizer, ou ia um pouco mais para um racionalismo, né, quer dizer, digamos, às vezes não, você estudar a teologia, talvez sem dar muita importância à realidade espiritual, às realidades místicas, digamos, a experiência dos santos, por exemplo, né? E que, de certo modo, o escolasticismo ele ajudou isso, porque, de fato, é algo muito racional, né? Então, por um lado, né, o racionalismo, a teologia podia ir por aí, ou o fideísmo, né, que o próprio Lutero defendia, né, ele via a razão como algo do demônio, que ia atrapalhar a teologia, que ia se separar de Deus, né, a ciência, então se caía um certo fideísmo, né, um estudo assim um pouco sem estar muito aberto, sem contar muito com a própria razão, com a fé. Bom, e claro, a igreja se deu conta disso, né? Já no século, por exemplo, o Concílio Vaticano II, na Dei Filius, né? Foi a Constituição Dogmática Dei Filius foi sobre isso, né? Para vencer essa separação entre fé e razão, né? E quando Leão XIII assumiu o seu pontificado, né, no final do século XIX, ele via como o grande problema da igreja era justamente isso, né? Quer dizer,
a ciência, a teologia, a filosofia, ela, digamos assim, já tinham perdido, né? Estavam cansadas, tinham perdido, digamos, o seu alcance, já não conseguia mais dialogar com o mundo, com o pensamento, que, portanto, era necessário restaurar essa filosofia, essa teologia, né? E, e Leão XIII vai justamente incentivar isso, né? E uma das formas, ele diz, né? E, aliás, a forma mais importante, segundo ele, era justamente recuperar esse estudo de São Tomás de Aquino, né? A forma, porque ele, né, como grande teólogo e um homem que dialogou com o seu tempo, então que era necessário, né, voltar a esses estudos de São Tomás. E ele fez muitas coisas. Então, por exemplo, né, acho que o mais importante, assim, que marca, como a gente pode dizer assim, como o início, né, desse nosso dessa renovação do tomismo, dos estudos medievais, ele cria em 1872, se não me engano, né, cria, ou 82, bom, a Comissão Leonina, né, uma comissão que iria estudar as obras completas de São Tomás de Aquino, né, de uma forma crítica, completa, né, vendo o que era, digamos, realmente atribuído a ele ou não, etc. E começou esses estudos, né? Inclusive, está programado 50 obras, né, que vão publicar, obras críticas de São Tomás, que é um estudo assim muito cuidadoso, muito lento também, porque estão publicando até hoje, né? Nos dias de hoje, foram publicadas 39 das obras de São Tomás de Aquino, ainda não se terminou essas obras completas, né? E, então, isso foi algo marcante. Mas depois também, agora eu vou citar agora vários nomes, né? Mas depois eles têm um pouco de paciência, mas acho que vale a pena, né? Porque ele incentivou também muitos centros e instituições que promovem os estudos tomistas, né? Então, que é tudo dessa época que vão surgir. Eu separei até alguns que talvez a gente conheça um pouco mais, eu ouvi falar, tem outros, mas, por exemplo, o Instituto Superior de Filosofia de Louvaina, o Instituto Católico de Paris, né? A Universidade de Friburgo, na Suíça, a Universidade Católica de Sacro Cuore, né, em Milão, a Pontifícia Universidade Lateranense, em Roma, que é da Diocese de Roma, né? A Pontifícia Universidade São Tomás de Aquino, de Roma, também, né? E, por exemplo, o próprio Leão XIII incentivou que nascesse um centro tomista na Catholic University of America, nos Estados Unidos, em Washington, D.C., também é um centro até hoje de estudos tomistas. Então, vai incentivar. Vão aparecer muitas revistas também, né? Começa a aparecer, revistas famosas, todas dedicadas aos estudos tomistas. E quando a gente fala estudos tomistas, não é só sobre São Tomás de Aquino, no sentido, né? Mas digamos, dentro da forma, e principalmente da filosofia, da atitude de São Tomás, né? O estudo da teologia. Depois, claro, o mais importante nessa renovação são os próprios institutos de estudos da Ordem Dominicana, né? Que desde a época de São Tomás ele ia organizando os estudos da Ordem em vários lugares, e aí também houve um renascimento, né? Eu vou citar, a mais importante é Le Saussure, né? Que eu vou falar, mas Toulouse, né, que é onde estão os restos de São Tomás de Aquino, Lyon, Bolonha, Salamanca, Oxford, depois Canadá e Estados Unidos também foram institutos importantes, e claro, esses institutos, né, da Ordem de São Tomás, eles, digamos, recuperaram, né, e difundiram muito a obra de São Tomás nos dias atuais. E dizia que talvez o Instituto de Estudos da Ordem Dominicana, que nessa época agora é essencial para entender essa renovação, essa escola de Le Saussure, né? Foi uma escola francesa, né? Mas que depois teve que ir para a Bélgica, então nasceu na Bélgica, depois voltou e continuou com esse nome, né? Então, por exemplo, o primeiro diretor dessa escola, desse Instituto de Estudo Dominicano, é Ambroise Gardeil, né? Eu tenho aqui esses nomes, por isso que eu coloquei, né? Assim, por escrito. Antoine Gilbert Sertilanges, né? Que acho que a gente leu, né? Alguns livros dele. Marie Dominique Chenu, né? Que é a mais recente, que contribuiu muito no Concílio Vaticano II, Yves Congar, né, que também contribuiu no Concílio Vaticano II, foi criado cardeal em 94 pelo Papa São João Paulo II. E depois aqui, que não está dentro de Le Saussure, né, também um grande nome da teologia, sendo dominicano, e importante também para difundir nos dias atuais, é um pouco mais antigo, é Reginald Garrigou Lagrange, né, que tem esses três idades da vida interior, mas que, na verdade, esse livro no final da vida dele escreveu, mas que começou, em princípio, era A Vida Espiritual segundo São Tomás de Aquino e São João da Cruz, né, que ele escreveu tudo. Então, começa
vai aparecer grandes nomes da teologia, né? Depois também, dentro dessa renovação, começa a aparecer vários filósofos, né? Quer dizer, Leão XIII se preocupou e quis, né, que se incentivasse o renascimento da filosofia, né? Da filosofia como uma forma de dialogar com a filosofia contemporânea, com o mundo contemporâneo, né? Até como para transmitir também a fé, a teologia, né? Então, ele pessoalmente incentivou, quis que houvesse lá um curso sobre o tomismo, né, na Bélgica, né, na Universidade de Louvain, na Bélgica, e que se criou depois desse curso, grande curso, né, o Instituto Superior de Filosofia, em 1888, né, que vai ser, então, a Escola de Louvain vai ser também importante, vai ser um dos centros dessa renovação tomista, né. Quem deu esse curso no começo é Desideré Joseph Messier, né, que morreu em 1926. Mas depois, então, aparecem vários filósofos, né, digamos, que vão nesse caso, dialogar com a filosofia contemporânea, vão se voltar aos problemas do mundo contemporâneo, mas, digamos, utilizando, digamos, os conceitos e a obra de São Tomás de Aquino. Então, Jacques Maritain, que é muito conhecido e teve muita influência aqui no Brasil, Etienne Gilson, que será o tema da próxima Colácio, Cornélio Fabro, né? Joseph Pieper, né, da Alemanha, que morreu em 97. Desses daqui que eu falei, Jacques Maritain, Etienne Gilson e Joseph Pieper são leigos, né, filósofos. Cornélio Fabro é um religioso estigmatino que também foi, ele, por exemplo, todos eles, às vezes, eles estudavam também outros filósofos, então, no caso de Cornélio Fabro, ele estudava muito a obra de Kierkegaard, né, e é o que tem uma biblioteca maior de Kierkegaard, e depois ele doou, inclusive, para a Pontifícia Universidade da Santa Cruz, né, que tem lá, você vai lá hoje na biblioteca da Universidade de Santa Cruz, tem lá um fundo Fabro, né, que com todos esses livros, que parece que é a maior biblioteca de Kierkegaard que existe, né, no mundo, é essa que ele fez e depois doou para a nossa universidade. Mas, enfim, então são esses filósofos, né? Mas, enfim, o que é mais importante, né, que agora que eu queria falar, né, então aparecem, né, muitas iniciativas, né? Agora, o que eu acho que o mais interessante é entender como, né, que se deu, né, agora digamos, como que contribuiu, né, os novos estudos sobre São Tomás de Aquino, sobre as obras de São Tomás de Aquino, para a renovação da teologia, né? Então, é bom entender o seguinte, que é claro que no século XVII, quando eu falava que foi universalizado o método escolástico, passou a ser, digamos, o método teológico por excelência, né? Ao mesmo tempo também, a teologia, ao mesmo tempo que vai se alastrando o método escolástico, também ela vai ficando muito assim marcada pelo próprio racionalismo, né? E agora, depois de Leão XIII, depois no século XX, principalmente, que atinge a sua maturidade, esses estudos vão descobrir uma originalidade especial no pensamento de São Tomás de Aquino, né, que vai ser realmente um verdadeiro estímulo para a reflexão teológica. Mas, quando começo a estudar São Tomás de Aquino, agora, mais recentemente, então, ao mesmo tempo, né, como a gente já falou bastante, a renovação da teologia se deu principalmente por um voltar-se mais à Sagrada Escritura, né, a utilizar de um modo melhor, né, qualitativamente melhor, quantitativamente também melhor, né, ter como base a Sagrada Escritura, os padres da Igreja, que também, né, de um modo evidente, começou a se conhecer muito melhor os padres da Igreja, né, e que tem, digamos assim, você basear a tua teologia na Sagrada Escritura, os padres da Igreja, você, digamos, vai um pouquinho vamos dizer, contrário, né, ao método escolástico. Depois talvez a gente vá tentar entender melhor isso, né? Mas eu quero dizer que o mais importante é que as pessoas começam a ver que, sim, deveria se usar São Tomás de Aquino, principalmente pela sua atitude, pelo espírito que o anima, e menos como fórmula, né, como uma fórmula de São Tomás. Então, e os próprios estudos científicos, né, sobre a obra de São Tomás de Aquino, que a gente viu que começou com as obras críticas, mas que começou a se estudar também muito, que é o caso de Etienne Gilson,
a história da vida de São Tomás de Aquino. Aliás, esse livro que saiu, né, de Pierre Torrel, é muito interessante, que ele fala mesmo que São Tomás de Aquino era um homem que, isso é o ciclo de leitura, né, São Tomás de Aquino em poucas palavras, era um homem que, ele não era, ao contrário do que a gente pode imaginar, não era uma pessoa assim, extremamente precisa, né, claro, ele queria falar com precisão, mas ele ia mudando no sentido, não é? Ele era preciso, mas ele ia mudando também o seu pensamento, ele ia evoluindo o seu pensamento, etc. Depois também surgiram muitas obras de São Tomás de Aquino, a ponto que mesmo o Torrel defende que ele acredita que é impossível que São Tomás de Aquino tenha escrito tudo, né? Que muitas coisas foram escritas pelos seus alunos, por admiradores, né? Colocaram lá São Tomás, então enfim, se descobriu um São Tomás de Aquino, um homem aberto em diálogo com o seu pensamento, né? Em diálogo com os filósofos pagãos, por exemplo, Aristóteles, os neoplatônicos, né? Árabes na época, judeus, né? Com tradições escolásticas diferentes, que também se disputavam, né? Com o franciscanismo, o agostinianismo. E de fato, quer dizer, digamos, agora, né, nos novos estudos de São Tomás, se voltou mais para o pensamento de São Tomás de Aquino, né, e menos para o escolasticismo, né, digamos, para a forma de fazer a teologia, digamos, como se utilizando São Tomás de Aquino. Eu trouxe aqui uma citação de Cornélio Fabro que nos ajuda muito a entender isso daí, né, eu trouxe aqui para ler, porque acho que também é melhor, né? Mais fácil assim, de acompanhar com a leitura também, né? Então, trouxe aqui. Vamos ver. Acho que, puxa, não está dando. Ah, tá. Então, tá. Então, tem aqui, né? Diz assim, Cornélio Fabro, não é verdade, como pretende Juan de Santo Tomás, que o primeiro critério para compreender o pensamento do angélico seja a fidelidade à escola, pois é precisamente o mesmo São Tomás quem nos ensina que, em filosofia, o critério de autoridade ocupa o último lugar. O verdadeiro e principal fiador do pensamento de São Tomás é o próprio São Tomás, com seus escritos autênticos, estudados à luz da crítica histórica, em relação com a problemática do tempo e das fontes diretas e indiretas em que São Tomás de Aquino se inspira. Então, esse é digamos agora, a forma, né, como os teólogos se voltam para São Tomás, né? Então, de um modo um pouco distinto. Mais do que, digamos, utilizar o seu método, né, como uma fórmula, a sua atitude de abertura aos problemas atuais, justamente dessa harmonia entre fé e razão. Foi esse o motivo que Leão XIII pediu para que se estudasse mais São Tomás de Aquino, porque ele conseguiu essa harmonia entre fé e razão, né? E depois a presença do mistério na vida espiritual. Então, eu queria terminar, né, com o que eu acho que é o mais interessante aqui, nesses 2 minutos que faltam, né, para não estourar o tempo, falando, digamos, de um artigo que está propõe aí na bibliografia da nossa classe, que é de Juan Luis Llorda. É muito interessante. O artigo, ele faz, o título é uma pergunta: São Tomás, mestre? Né? E ele vai justamente nesse artigo desenvolver a ideia de que sim, continua sendo um grande mestre, né? Mas não como uma fórmula, né? Mas como, digamos assim, como essa atitude, como, digamos, essa abertura, né, da teologia. Então, e aí ele explica, isso que é interessante, explica que o próprio método escolástico, né, que é o que a gente talvez tenha estudado até agora, há pouco tempo atrás, os manuais tinham muito, assim, seguiam todo esse método escolástico de São Tomás, né, ele vai explicando que isso, em si mesmo, ele traz uma limitação. E ele explica, né, a limitação agora que com essa renovação da teologia atual, você fica mais patente. Então, né, claro, quando a gente fala do método escolar, seria esse método que foi mais desenvolvido na época do Barroco, né, a partir do século XVII para frente. Então, primeiro ele fala que tem três limitações, né? O conceito de ciência, né, o método dialético e o tratamento deficiente das fontes. Então, o conceito de ciência, por quê? Porque, segundo digamos, a fórmula, né, escolástica de fazer teologia, a ciência teológica seria como uma espécie de conjunto de proposições que você ia unindo, né, trazia da filosofia umas ideias, da Sagrada Escritura, ia fazendo como uma espécie de jogo lógico, né, e daí conseguia encontrar uma lógica em tudo aquilo, né.
mas justamente que fala, puxa, mas a teologia é, como diz Schieben, né, os mistérios do cristianismo é sobretudo um conjunto de mistérios, né? Ou seja, é a vida de Cristo, né, com seus acontecimentos que nunca se esgotam e que, vamos assim, que de certo modo também é o teólogo, mas a igreja, ela vive essa vida de Cristo hoje e agora, e com isso vai, digamos assim, fazendo a ciência teológica, tá? Então não é um conjunto, não é, na verdade não é um conjunto de proposições, mas sim um conjunto de mistérios. E isso torna a ciência teológica já bem diferente da forma escolástica, né? Escolástica de fazer as coisas. Depois também, diz a segunda limitação é que é, é, no método escolástico é muito comum, e a gente talvez, muitos de nós aprendemos em teologia muito assim, né? Ela faz justamente para chegar, né, de um modo rigoroso em conceitos teológicos, em entender a ciência de Deus, utiliza muito de divisões, distinções, fórmulas, né, para uma justificação racional das coisas, né? Então, isso, claro, traz uma vantagem, que é algo que um método muito rigoroso, mas também cai num defeito de ser algo excessivamente racionalista, e cair também, às vezes, em distinções desnecessárias, né, em um certo bizantinismo, né, uma complicação um pouco de coisas que são mais simples. E hoje, por exemplo, né, enfim, uma coisa mais simples, né, simples no sentido de Deus, né, mais profunda, e hoje ele diz, o Lorda diz que a gente tem um método ensaístico da filosofia, da teologia contemporânea, que é muito mais saboroso, às vezes até muito mais profundo do que, às vezes, essas distinções racionalistas do método escolástico, né? E que se aproximam muito da patrística, né? Que utiliza muito também a vida espiritual, etc. E, por fim, diz Yorda que o tratamento deficiente das fontes, né? No sentido que no método escolástico se queria utilizar muito essas fórmulas, essas regras e tal, e, na verdade, a gente vê que na Sagrada Escritura não existe, assim, fórmulas fixas, né, propriamente. A Sagrada Escritura é vida, é história, né, principalmente a história da relação de Deus com os homens, da vinda de Cristo, né, de Cristo que também instala uma igreja que vai se desenvolvendo lá no Atos dos Apóstolos, em São Paulo, que, digamos, que vai entendendo melhor o mistério de Cristo, enfim, então, a gente vê que, enquanto que na escolástica ela utiliza, né, essas fontes de um modo, digamos, mais, procura, né, conceitos que me ajudem a montar, digamos assim, a montar e explicar a teologia. Então, por exemplo, por isso que no caso do método escolástico, como a gente também a gente vê nos manuais antigos, né, se dava prioridade como texto, como fonte, principalmente para o magistério da igreja. Porque, claro, é a fonte mais cômoda, porque está tudo muito bem explicado, né? Explicado de modo racional, de modo filosófico, de modo também rigoroso, né? Então, se utilizava muito mais o magistério, às vezes, do que, digamos, a tradição, no caso dos padres da igreja, do que a Sagrada Escritura. Então, nesse sentido, diz Jordan, que é o tratamento deficiente das fontes. E, para terminar, eu queria, então, só que explica isso, mostrar, então, vou compartilhar aqui um texto, né, breve, de Jordan, né, que explica isso que eu estou falando, que eu acho que que eu achei muito, muito, muito interessante, né. Então, está aqui, né, o texto dele, diz assim: evitar converter a São Tomás em um sistema conceitual autônomo, porque correríamos o risco de perder seu contato com a realidade e reduzi-lo a um jogo lógico baseado na definição de uns conceitos fundamentais. Esta é, pudemos vislumbrar, uma das razões, talvez a principal, do esgotamento dos diversos tomismos ao longo da história. Os tomismos, entre aspas, passam, mas São Tomás de Aquino permanece onde estava, sendo o mestre que foi. Uma certa formalização transitória é inevitável e, na realidade, necessária para o ensinamento, e devemos recorrer a ela para iniciar-se, né? Mas, para levar adiante as tarefas de pensamento, é indispensável acudir diretamente aos textos de São Tomás, bem situados em seu contexto histórico. E se quer fazer algo mais do que um estudo histórico, é preciso voltar ao nosso contexto, buscar também o apoio daqueles que pensaram mais recentemente, e pensar com a própria mente. Para resumir em uma frase o que temos querido dizer nesta exposição,
Ante a pergunta mais ou menos retórica do título, São Tomás, mestre? A resposta poderia ser, como fonte, sim, convertida em fórmula, não. Né? Então, com isso, eu termino essa exposição da renovação, a renovação do tomismo, agora, recentemente.